Irmãos e irmãs, pela graça divina, nós temos a oportunidade de dar início à celebração dos 3 maiores dias de nossa fé, o Tríduo Pascal. Poderia utilizar aqui a expressão mais uma oportunidade. Mas eu acredito que ela é única a cada ano. Por isso não é mais uma, como uma contagem que possamos vir a fazer. A vida da igreja nasce e se perpetua na consciência destes mistérios na vida de Cristo. Somos uma igreja que existe para fazer memória, e ao fazer memória, tornar presente, ou seja, atualizar. E nós somos uma igreja que, fazendo memória, tornando presente, caminhamos em vista de uma plenitude, caminhamos para a vida eterna. A riqueza dos ritos, das orações, dos gestos de Jesus precisam ser bem cuidados em nossa consciência, para que primeiro não sejam ritos vazios. Nem sei o que estou fazendo, nem sei por que estou fazendo. Ou seja, que não sejam também ritos mecânicos. Sento, levanto, respondo, mas a minha cabeça e o meu coração está longe, distante. Ou ainda de que esses ritos sejam feitos por um puro preceito. Cumprido o preceito, pronto, isto me basta. Não é isso que viemos buscar. Por isso, a liturgia educa, a liturgia ensina e a liturgia convida a viver aquilo que celebramos, que no catecismo da nossa igreja vai se traduzir em 3 expressões do latim: lex orandi, lex credendi e lex vivendi. A lex orandi significa a lei da oração, ou seja, a maneira como a igreja reza e celebra. Isso se dá principalmente por todos os ritos litúrgicos. A lex credendi é a lei da fé, a lei da crença, ou seja, a maneira como a igreja crê, definindo então a sua doutrina e definindo a sua fé. E a lex vivendi é a lei da vida, a lei da vida cristã, ou seja, como a fé celebrada e crida se transforma em ações concretas no dia a dia da nossa vida. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Nós estamos aqui para isso, para rezar, para crer e para viver aquilo que estamos rezando e aquilo no qual cremos. Assim, queridos, o primeiro convite que faço a nós é justamente na força do Espírito Santo, orar, crer e viver os 3 dias dos maiores mistérios da vida de Cristo. Que esses 3 dias iniciados nesta noite sejam desta profunda experiência de oração,
uma profunda experiência da crença e uma profunda experiência daquilo que principalmente vamos viver como fruto da ressurreição dentro da nossa vida. Desde o início do ano litúrgico, lá no primeiro domingo do Advento, nós temos feito, ou ao menos tentado fazer um caminho para compreender a espiritualidade de cada tempo e assim, então, amadurecer na nossa fé. Quando iniciamos o tempo quaresmal, lá na quarta-feira de cinzas, a sua espiritualidade nos abria um longo caminho de 40 dias e nos trazia uma meta: preparar-se para as festas pascais. Chegamos às festas pascais e por isso, naquele dom do Espírito que reza em nós, um sentimento que deve acompanhar a nós nesses 3 dias é de que o nosso coração, com os exercícios quaresmais, está preparado para celebrar a Páscoa. O esforço da penitência, o esforço que cada um procurou encontrar e dar sentido, atinge a sua finalidade, nos preparar para esses dias das festas pascais. E esse preparar-se se dá pelas aulas ou pelas lições que Jesus nos dará nesses 3 dias. Por isso, os convido a ter atenção aos movimentos de Jesus, atenção às suas palavras, mas também atenção ao seu silêncio. Jesus não nos dará aula apenas com palavras, mas Jesus principalmente nos dará uma grande lição através do seu silêncio. Nesta quinta-feira santa, a lição começa com a instituição do sacerdócio, com a instituição da Eucaristia e com a instituição do mandamento novo, com 2 dinâmicas. A primeira, a dinâmica da ceia, sentar-se, estar em torno de, e depois com o rito do lava-pés, onde o grande resultado de tudo isso será educar os discípulos e hoje, consequentemente, a nós, para o servir. Por isso, o primeiro ponto, o servir pelo sacerdócio. O sacerdócio no Antigo Testamento estava muito associado à dimensão do sacrifício para a remissão dos pecados, acolhendo aqueles que iam ao templo oferecer os animais em sacrifício para celebrar a marca da aliança, mas para celebrar também o perdão, o pedido da misericórdia de Deus. O sacerdócio instituído por Jesus nesta noite começa invertendo a dinâmica, não de esperar aqueles que iam ao templo ou aqueles que vão ao templo, mas o sacerdócio instituído por Jesus inverte a dinâmica, colocando aqueles discípulos e, consequentemente, a nós, na consciência do ir ao encontro. Este ir não se dá na vida de Jesus apenas na última ceia. O caminho dos 3 anos da atividade pastoral de Jesus sempre foi um deslocamento, sempre foi um ir ao encontro do cego, do leproso, do paralítico, do mudo, do possuído, da prostituta, dos pagãos.
Ele sempre foi ao encontro. Assim, Jesus destrói desde o princípio as concepções na consciência dos discípulos de que segui-lo seria um grande privilégio, seria então ocupar altos cargos quando se chegasse em Jerusalém. Jesus destrói essas concepções para construir com os devidos alicerces a proporção da entrega em vista do bem do outro. Servir no sacerdócio não é pensar no próprio bem, mas é, acima de tudo, a consciência de que o quanto pode-se ser uma bênção. Como instrumentos que somos, como a graça de Deus que chega ao coração daquele que busca a Deus. O sacerdote não é uma máquina. Hoje existe uma tendência muito grande de querer fazer de nós máquinas de sacramentos, máquinas da confissão, máquinas da Eucaristia, máquinas de tantos outros elementos. Nós não somos máquinas. Nós não somos uma realidade perfeita, mas nós somos instrumentos. Isso a gente precisa ter claro. O padre, o sacerdote, é um instrumento. E por isso ter a consciência de que foi escolhido para ser um grande colaborador da ordem episcopal dos sucessores legítimos dos apóstolos. O Espírito Santo dará sempre a nós a graça de ver o sacerdote como um instrumento, como uma pessoa que tomou consciência de que sua vida só tem sentido quando é algo para alguém. Não busquemos no padre a perfeição, mas busquemos nele a certeza de que suas mãos estendidas, suas palavras pronunciadas são a graça santificante chegando ao coração de cada um. Por isso, o Senhor nos convida nesta noite a perceber como nós olhamos para o sacerdote, principalmente como este canal, como este instrumento que comunica a graça santificante. Por isso, nesta noite, o Senhor também nos apresenta a instituição da Eucaristia, a ceia como lugar onde se aprende a servir. Jesus, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, fez o processo de evolução da Páscoa judaica, que era então a memória da libertação da escravidão, para a Páscoa cristã, que vai ser, acima de tudo, a consciência do doar-se totalmente para que a remissão dos pecados não seja algo ocasional, mas a remissão dos pecados, como repetimos em toda a consagração, ela seja eterna. E na medida em que a gente toma consciência que a remissão dos pecados não é ocasional, mas é eterna, nós vamos também entender que a nossa relação com o Criador, ou a relação entre o Criador e a criatura, não é ocasional, mas é uma relação eterna. Por isso, quando o Senhor institui a ceia, Ele institui para a comunhão. E esta comunhão se dá justamente nesta consciência, uma comunhão que seja eterna, uma comunhão que seja entre o Criador e a sua criatura. Por isso a ceia, a Eucaristia,
não é apenas receber a hóstia consagrada, mas é também celebrar esta íntima relação entre Deus e nós. Perceber que nós estamos em comunhão, ou seja, entre Deus e nós. Este deve ser o sentimento que deve estar claro em nossa consciência, de que ir à Eucaristia não é ir só para receber a hóstia, mas ir à Eucaristia é ir para manter esta relação com o divino, porque senão eu correria o risco de excluir daqueles que não comungam. Excluir deles esta relação com o divino. E Deus se relaciona com todos. Deus quer se relacionar com todos. Então, queridos, esta vivência que o Senhor nos apresenta nesta noite, para, acima de tudo, perceber que nós não vamos restringir a comunhão, restringir a ceia apenas no ato de comungar, mas perceber que a comunhão também existe pela vivência da nossa condição filial. Deus cria para a comunhão e Ele nos criou à sua imagem e semelhança. A Eucaristia é uma lição diária para quem vai à missa todo dia. E é uma lição semanal para quem vai à missa todos os domingos, do doar-se. Indo à missa todos os dias, aumenta o compromisso com doar-se, com servir. Indo à missa nos domingos, somos provocados a esta consciência. Ou seja, nós somos plenamente alimentados do gesto servidor, a doação do corpo e do sangue para que tenhamos vida eterna. Assim, nesta noite, Jesus também institui o mandamento novo, na consciência também do servir. Nos atos institucionais de Jesus, o mandamento novo é apresentado: amar a Deus e amar aos irmãos. A exigência é maior, principalmente quando tomamos consciência de que este amor é ensinado pelo próprio Jesus. E este amor que ele pede é o amor que vem dele. Não é um amor ideológico, mas nas páginas, estão descritas nas páginas do Evangelho. Ou seja, quero aprender como Jesus ama, nós temos que ler o Evangelho. Nós temos que ler a sua vida. E este amor que sempre foi, acima de tudo, uma decisão, uma atitude decorrente de uma decisão. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Ele tomou a firme decisão de ir morrer por amor. Então, se nós somos alimentados por este amor, nós também celebramos esta decisão. Assim, o acolhimento do mandamento novo como serviço que temos que executar será sempre uma decisão diária e constante. Por fim, queridos, os gestos institucionais de Jesus hoje querem ensinar-nos a tomar um novo rumo. Tudo isso torna-se conversão em nós. E a conversão, ela começa na cabeça. Na quarta-feira de cinzas, nós recebemos as cinzas na cabeça. Por isso a conversão começou na cabeça. E ela vai terminar hoje como uma etapa nos pés. Ou seja, quando hoje nós lavaremos os pés. Nos 12 que virão aqui, estão representados cada um da paróquia, cada um deste caminho. Ou seja, lavando os pés deles, todos sintam-se
lavados. Por isso, no processo de conversão do desejo do novo rumo, primeiro muda o pensamento, as cinzas que recebemos na quarta-feira, para depois, então, mudar a direção dos pés com o gesto do lava-pés. Não há mudança de direção dos pés se não houver mudança de pensamento. Repito, não há mudança de direção dos pés se não houver mudança de pensamento. Às vezes os nossos pés estão ali, seguindo Jesus, mas a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração está em outra direção. A conversão começa pela mudança do pensamento, que atinge o coração, que atinge a consciência e termina pela mudança do movimento dos pés. Sintamos que nossas cabeças estão tomadas pelo desejo da conversão e que nossos pés, lavados pelo próprio Jesus, nos levem à direção das atitudes que traduzirão o que é para nós viver um sacerdócio, viver um mandamento novo e uma participação na ceia, sempre com a consciência do servir. Concluo com dois pensamentos. Um de um filósofo do Ocidente, chamado Tagore, ele diz assim: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei-me. A vida é serviço. Então servi, e no serviço encontrei a alegria. E a segunda, um pensamento do Papa Leão, ainda na tarde de hoje, quando celebrava a missa da ceia do Senhor e do rito do lava-pés. Papa Leão disse assim: ao lavar a nossa carne, Jesus purifica a nossa alma. Pelo amor, Ele nos lava. Ao lavar a nossa carne, Jesus purifica a nossa alma. Pelo amor, Ele nos lava. Que esses 3 dias sejam para nós de um grande aprendizado da lição da ceia no servir, da lição da ceia, da cruz, da morte, para depois aprendermos também a lição do ressuscitar. Que o Espírito Santo reze em nós ao longo desses 3 dias.